Vamos abrir Mateus 16. Mateus 16 tem 4 fundamentos da vida da igreja. 4 fundamentos. Não vamos estudar só elas, vamos só citar. O primeiro fundamento, nós vamos está no versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O primeiro fundamento da vida da igreja é Cristo, sua pessoa e sua obra. O segundo fundamento, meus irmãos, está no 18, que é a igreja. Não existe igreja sem Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 18. Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, grátis, não prevalecerão contra ela. Então nós temos o segundo fundamento, a igreja, sua natureza, seu propósito. O terceiro fundamento, amados irmãos, é a cruz. Nós temos aqui o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então nós temos o terceiro fundamento, a cruz. O último fundamento, meus irmãos, não está no capítulo 16, está no capítulo 17, que é o reino. Quando Jesus faz aquela transfiguração, né? Ali ele já foi Jesus transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então você tem 4 fundamentos na vida da igreja. Nós temos um fundamento que é Cristo e sua pessoa e obra, a igreja, a cruz e o reino. Todos eles são fundamentos da vida da igreja. Outro texto que eu gostaria de pegar, que os irmãos já sabem, 1 Timóteo 3,15, para fundamentar mais a nossa mente, 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É Cristo, a palavra de Deus, e essa é a verdade. Vamos ler para Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10. O supremo propósito de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, quer dizer, consentimento, prazer, que propuseram em Cristo, que é o seu segredo, sua vontade e seu propósito, de fazer convergir, presumir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que são do céu, como que são da terra. Tudo é nele. Efésios, capítulo 4, já lemos ontem, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Prestem atenção, tudo se resume em Cristo. O supremo propósito de Deus. Vamos caminhar um pouco. Outro propósito de Deus, Romanos, agora para nós aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos, essa palavra sabemos, amados irmãos, já falei para os irmãos, tem um irmão que escreveu sobre sabemos, acho que é Thomas Brooks, é um livro sobre isso aqui.
Ele só fala para nós sabermos. No livro. E olha uma riqueza. A pergunta é essa: nós sabemos? O que nós sabemos? Ele vai dizer aqui. Será que nós sabemos que tudo coopera para o bem? Nós vamos ver qual é o bem. Não é só o bem prazer. Não é isso. Coopera para o bem daqueles. Quais são aqueles? Está escrito aqui, meus irmãos. Daqueles que daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus. Segundo, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? O propósito seu? O propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus agora para mim e para você? Ele vai dizer assim: porquanto os que de mão conheceu, preste atenção, antes da fundação do mundo nós fomos eleitos. Não tente explicar, creia. Dizer que é um eleito e a vida não nasceu de novo, não foi eleito. E a palavra de Deus diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também o pré-destinou. Efésios capítulo 1 vai dizer que nós somos eleitos em Cristo Jesus e nós somos pré-destinados, quer dizer, o nosso destino, pré-destinados. Todos os eleitos foram predestinados. Para quê? Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Você, amados irmãos, anseia se conformar à imagem e semelhança de Jesus. É o trabalho da cruz, irmãos, em nossas vidas. E olha que maravilha. Ele vai concluir dizendo: e aos que predestinou, ele chamou. Ninguém vai a Deus se não for chamado por ele. Ninguém, irmãos. Ninguém busca Deus. Ninguém vê o Pai. Ninguém vê o Filho se não for através do Pai. O Pai manda para o Filho e o Filho não lança fora. Você está entendendo, irmãos? A Bíblia diz: aqueles que Deus quis revelar. Não pergunte, creia. Não tem que explicar, creia. E ele diz assim: ele diz: e aos que predestinou, a esses que ele predestinou, chamou. E a esses que ele chamou, ele justificou. E a esses que ele justificou, ele também glorificou. Aqui é a glorificação do corpo, vamos ver para frente, mas Jesus está conduzindo todos os seus filhos à glória. Mas, irmãos, a gente olha esses textos aqui tão maravilhosos. Olha aqui, vamos ver Colossenses. Colossenses. Já vou dizer o texto. Colossenses. Capítulo 3, versículo 11. No qual, naquele ano anterior, está falando de Cristo, não para haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, sírio, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. E aqui a palavrinha-chave, meus irmãos, para nós, é tudo. Tudo. Vamos lá outra vez, um texto da vida cristã. Vamos lá, Lucas capítulo 14. Alguns textos. Nós já vamos entrar, amados irmãos, no quadro de Betânia. Lucas 14, versículo 33. Qual é o nosso maior problema? Renúncia. Renúncia. Ele diz assim: assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu. Quando a Bíblia diz não pode, não pode. Discípulo é um aprendiz. É aquele que segue Jesus.
texto aqui que também vai impactar em você, está no mesmo capítulo, é o versículo 24, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrecer, negar ou amar menos, se você tem que ler isso aqui à luz de Mateus capítulo 10, a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Do mesmo modo que a Bíblia diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Ninguém é ninguém. E aqui também está dizendo, não pode. Não pode. Ele diz assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas, irmãos, você pode nascer de novo, viver a sua vidinha, beber a vida toda. Quando Jesus diz para os seus discípulos, se alguém quiser vir a mim, está falando dos seus discípulos. O discipulado, amados irmãos, é o caminho da cruz. Paulo diz assim, eu trago no meu corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. Paulo também vai dizer em Gálatas, aquele texto maravilhoso, que ele vai dizer aos nossos irmãos, aqueles pilares que tem lá, um deles é, Cristo foi revelado em mim. Aprove a Deus revelar Cristo em mim. Aí ele vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mas você vai ter mais um. Aí Paulo diz assim, eu oro, eu sofro novamente dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe? Ele sofreu a dor de partos no nascimento, novo nascimento daquelas pessoas gentis. E aqui, Cristo ser formado em nós. Romanos 1, 6, 7, ele responde isso para você. Ele diz em Romanos 6, diz assim, nós somos chamados para ser de Cristo. É propriedade. Depois ele diz assim, nós somos chamados para ser santos. É conformidade. Conforme a imagem e semelhança de Jesus. Separado. E ele termina lá, o Gálatas vai dizer, longe de mim gloriar. Mas irmãos, a gente tenta gloriar em tanta coisa. Paulo se gloria da sua fraqueza, porque daí ele é forte. Ele se gloria, mas nós se gloriar no ser na cruz. Por isso ele vai dizer para aquela igreja infantil, bebês, vai dizer, eu não quero saber nada de coisa, eu não sei Cristo é esse crucificado. Por quê? Porque a palavra da cruz é orgulho para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus. Mas, irmão, todas as cartas, tenha a paciência de ler todas as cartas de Paulo e você vai ver a cruz em todas elas. Não existe nada na Bíblia que não entra a cruz de Cristo. Desde o Velho Testamento, desde o homem pecou, Deus já disse, ó, descendente da mulher, pisar a cabeça da serpente, e todo aqueles sacrifícios lá, falando sobre isso, de João, Isaías 54, que é o quinto evangelho, o quinto evangelho, que mais fala de Jesus, Messias, é o Velho Testamento, é Isaías, e combina tudo isso com João, capítulo 1, versículo 29, ele olha para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está entendendo, irmãos? Seguir a Jesus. Custe. Tem custo. Você quer seguir a Jesus, Senhor? Lá em Deuteronômio diz assim, eu mato e eu dou vida, eu firo e eu curo. Jesus não matou naquela cruz e nos deu vida na sua ressurreição. Ele nos fere como
o pai que disciplina o seu filho e ele nos cura. Está vendo, irmãos? A igreja do Deus vivo. Se nós vemos várias coisas em Efésios, diz que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja é a família de Deus, que a igreja é o edifício, que a igreja é a noiva. Você está entendendo? Será que nós estamos entendendo que a igreja é isso? Vamos para a igreja, vamos nos reunir na igreja. É que igreja você está falando isso? Você está falando de um lugar. O que diz aquele grande sermão, aquela resposta tremenda de Estevão antes de ser apedrejado? Um dos aspectos, um homem que conhecia a palavra de Deus, no Velho Testamento. Ele começa desde Moisés e chega até Jesus. Ele diz: Deus não habita em um templo feito por mãos. Salomão já dizia: como é que nós vamos conter Deus nesse templo? Não dá para conter Deus aqui. Você está entendendo, irmãos? Por isso que a igreja é a reunião dos santos em todos os lugares que reúne em nome de Jesus. E Cristo é o centro. Faz parte da igreja de Jesus Cristo. Somos irmãos em Cristo Jesus. Vamos ver, amados irmãos, o padre de Betânia. Betânia é o local que Jesus gostava de ir. Por que Jesus gostava de Betânia? Por que ele ficava em Jerusalém? Jerusalém, ele era perseguido pelos religiosos. Ele era injuriado pelos religiosos. Você está entendendo? Jesus não tinha descanso em Jerusalém. Ele olha para Jerusalém e ele chora. Não é isso que diz a palavra de Deus? Agora presta atenção no que ele diz. Quando ele olha para Jerusalém e chora, olha o que ele diz. Deixa eu achar. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Acho que está em Mateus, os erros. Ele diz: Jerusalém, aqui. Mateus 23. Olha o que ele diz. Ele olha para Jerusalém e olha o que ele diz. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quem matava os profetas no Velho Testamento? São os ímpios. Não, o povo de Deus. Inclusive Isaías conta a história que foi cerrada no meio. Dizia assim: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha junto aos seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Irmãos, olha a grandiosidade do nosso Deus. Ele se compara com uma galinha. Que a galinha dá um berro, os pintinhos todo vão embaixo. Você não vê os pintinhos, você vê a galinha. Mas, irmãos, quando as pessoas entrarem nessa assembleia, um dia, se Deus quiser, eles vão ver Cristo. E olha o que ele diz aqui: eis que a vossa casa vos ficará deserta. O templo não era mais a casa de Deus. Aonde a casa de Deus é, meus irmãos? Somos nós, a igreja do Deus. Você entendeu? Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito que venha o Senhor no nome de Jesus. Ele está dizendo: não, esta não é mais a minha casa. Tanto é que quando você vê, quando construiu a restauração, os livros de restauração do Velho Testamento, maravilhoso, Esdras, Neemias, Esther, Zacarias, Ageu, você tem que ler todos eles, a restauração. Mas logo aquele lá acabou, você vai ver, 30 anos depois, estão lá aquele escrito lá. Mas tem um remanescente que ficou. Quando terminou aquela casa, não houve Shekinah. Quando terminou o templo, Shekinah. Quando terminou o tabernáculo, Shekinah. E a casa que foi construída ali, o templo, não houve. Cadê a medida? Cadê a prata? Quando o véu rasgou, Jesus disse: tudo está consumado. Rasgou de cima até embaixo. O véu, que véu rasgou? O véu é a
entre o santo lugar e o santo dos santos. Cadê o Shekinah de Deus? Deus não estava mais ali. Não estava mais ali. Irmãos, a glória de Deus se foi. Olha a restauração da glória de Deus. Você tem que ler Ana, Deus usou Ana, Deus usou Davi, Deus usou Samuel, usou Salomão. Porque a glória de Deus se foi. E acabou. Como é que vai restaurar a glória de Deus? Vai construir o templo de acordo com a planta, o modelo celestial. E como terminou tudo certinho, a glória de Deus encheu o lugar. Para nós também, irmãos. Como precisamos ser ajustados. Como precisamos renunciar, arrepender, quebrantamento. Como nós precisamos. Jesus não ia, não ficava Jesus não. Mais ou menos 6 a 8 vezes ele vai para Betânia. Por que Betânia? Porque Betânia fala da igreja. E olha que Deus espera da igreja. Lucas 10. Lucas 10. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. O que ela fez? Será que Jesus foi direto para a casa de Marta e tudo certo? Marta deve ter visto Jesus e falou para Jesus o quê? Venha estudar na minha casa. Ah, meus irmãos, como Jesus está ansiando que o convidemos para entrar. Olha Apocalipse, eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Entrar no nosso coração, habitar ricamente em nosso coração. E aqui tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Está se enxergando aqui? Eu não estou falando mulher. Homem, mulher. Marta, Marta. Andas no estado. Você anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Que coisas essas? Terrenas. E não quer dizer que sejam coisas ilícitas. Muitas vezes são coisas lícitas. Trabalhar é lícito, mas trabalhar demais. Então presta atenção. Aí ele disse para Marta, ele está conversando com Marta. E ele vai dizer: entretanto, Marta, pouco é necessário, o mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu, é vontade, é volitiva, a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma coisa só. Vou ler para os irmãos Salmo 27, Davi. Salmo 27, versículo 4. Olha o que Davi diz: uma coisa peço ao Senhor, eu desejo, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu
Uma coisa só. Jesus fala para aquele jovem rico: uma coisa só te falta. No fundo, falta tudo. Uma coisa só. Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas para trás ficam, e prossigo para o alvo, para a soberana vontade de Deus. Amados irmãos, o salmista diz: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória faz morada. Eu amo a habitação da tua casa, Senhor, onde a tua glória faz morada. O que Deus está procurando? Está procurando a igreja, a sua igreja, que o receba, que sente aos seus pés, que ouça, contemple a grandiosidade da glória de Cristo. Ouça Cristo. Marta está fazendo coisa errada? Absolutamente não. Na hora errada, do modo errado. Aquela hora, ele está aos pés de Jesus. Todo o nosso serviço deve partir de primeiro estar aos pés de Jesus, para depois servir. Eu vou servir, não. Primeiro só ouvir Cristo. Vai aos pés de Jesus primeiro, para ser orientado, para ser capacitado, para fazer o que está na mente e no coração de Jesus, não na sua mente e no seu coração. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós colocamos as coisas terrenas à frente das coisas celestiais. As coisas celestiais aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ele quer que nós tenhamos uma coisa só. E a nossa maior necessidade seja Ele mesmo. Ouvir Cristo, contemplar Cristo. Meus irmãos, como nós somos aflitos. Eu quero servir ao Senhor. Então, primeiro chegar aos pés de Jesus. E é o que muitas vezes nós não fazemos. Aí nós fazemos o que está no nosso coração, não no coração de Deus. Depois ele pergunta: está vendo o que aconteceu? Deus só tem compromisso com aquilo que está na sua mente, no seu propósito. Deus não tem compromisso com os nossos compromissos fora dele. Deus não tem compromisso. Mas aquilo que está no propósito dele, na vontade dele, na direção dele, ele tem todo o compromisso com ele e você. Fora disso, ele não tem compromisso com os nossos descaminhos. Não tem compromisso. Mas se você está descaminhado, ele tem compromisso dizendo para mim, para você: volta, avalie e volta para os caminhos antigos, os caminhos da velha cruz, não dessa nova cruz, a velha cruz de Cristo. Volta, arrepende. Mas irmãos, Colossenses responde isso aqui: por que Maria está falando? E você entendeu que Maria, Marta, vai e repreende Jesus? Você não está vendo? Eu estou trabalhando uma hora aqui. Considera-se que está vagabundeando. Irmãos, a hora mais preciosa da nossa vida aos pés de Jesus. Tudo é secundário, irmãos. E quando nós estamos aos pés de Jesus, tudo que nós vamos servir está na direção da capacitação, debaixo da graça do Senhor, para a glória dele. Fora disso, não vale nada. Não vale nada. Aquele Senhor que encontrou, já contei isso aqui, o irmão Glênio, da Igreja Batista de Londrina, ele contou que um dia ele foi ao Rio de Janeiro, encontrou com um amigo dele na calçada, um senhor de idade, cabeça baixa, e tudo bem, irmão? Era um pastor. Ô irmão, tudo bem? Aquela coisa, tudo bem, irmão? Como você está? Como que eu estou? Eu trabalhei para aquela igreja há 50 anos. E olha como eu estou.
realmente o Senhor trabalhar para a igreja, não para Cristo.